Mundo dos Crotos AP, boa tarde, com mais um vídeo aqui para vocês. Aqui quem fala é o Railan. O vídeo de hoje a gente vai falar dessas duas espécies, do Croto Red Maçã e do Croto Nectarine. Os dois tiveram algumas modificações. Por exemplo, o Red Maçã, essa veia que fica na base central da folha, ela ramificou nessa folha aqui, ó, nessa mesma folha, em dois lugares, como se ela tivesse dois meios de folhas, ó. Que o normal é só esse central aqui, ó. As folhas tiveram apenas essa modificação com a poda de beliscão que eu fiz. Porém, essa aqui eu nunca tinha feito poda de beliscão, só que ela veio com uma folha de formato de espiral, né? Aqui, ó, bem que ela tava. Então, como eu não queria que a planta se modificasse e que as folhas novas viessem nesse mesmo formato, eu fiz uma poda de beliscão para ver se a planta volta para o formato original, que o formato original dela é esse, ou ela acompanha esses aqui mais prolongados, que o formato original da nectarinha é esse aqui, a folha um pouquinho maior, na verdade, maior, bem maior, e nesse formato arredondado, né? Algumas nascem nesse formato aqui, mas não é a caracterização dela original. A original é essa aqui, arredondada, igual o Red Maçã. Por exemplo, ó, essas folhas aqui, ó, elas não são tão redondas, elas são mais parecidas assim com essa. Você pode ver que algumas folhas elas são um pouquinho mais compridas, olha, essa aqui é a última. Elas são um pouquinho mais compridas, mas já está dentro da caracterização do Red Maçã. Quando ele começa a modificar assim para o aspiral, que não tem nada a ver com a planta, eu já resolvi já fazer uma poda de beliscão para que ela não viesse modificar a planta, né? Dando esse formato. É legal, uma folha, duas folhas, mas ela poderia manter esse padrão aqui. Aí não era esse padrão que eu acho interessante, até porque elas são espécies diferenciadas, mais caras, então eu não queria esse padrão aqui no meu nectarinho. Ficaria até legal, mas eu quero manter esse padrão aqui original aqui dele. Fez essa poda, a folha que veio até grande, ó, diferente das outras. Não sei se é por conta da adubação, né, que é melhorada. Não é a mesma adubo que veio quando eu peguei isso aqui, foi de galho que eu fiz. Deu super certo. Eu tinha duas, só que a outra acabou morrendo. Nem sempre a gente vai ter êxito de 100%, né? Mas eu consegui enraizar uma. E ela é muito difícil de enraizar, essa aqui. Já consegui enraizar outra do maçã, mas é muito difícil. Não é igual a gente pegar um crotopetra e tentar enraizar, que é fácil. Esse aqui já está enraizado, esse aqui já tem muda, perdão, esse aqui já tem brota. Mas outras espécies são muito difíceis, assim, igual essa. Muito difícil de fazer muda. Então, para perder o formato padrão dele, eu não achei interessante. Até fiz a poda do beliscão para ver se ele volta para o padrão original. Se ele não voltar, ele vir com modificação nas próximas folhas, eu vou e faço de novo a poda do beliscão, retirando aquele padrão diferenciado até ela voltar para o padrão original, que é o que acontece com algumas plantas quando elas modificam, né? A gente tem que ir arrancando a modificação até ela voltar para o padrão original dela. Isso aqui, por exemplo, se ela viesse todas as folhas assim, eu ia fazer a poda do beliscão, mas como
foi só essa. Dentre as outras folhas que estão no padrão, elas vão crescer e vão ficar igual essa aqui, ó. Então não tem por que eu tirar só essa, apesar dela estar com essa leve modificação. Mas eu vou deixar, ela ficou diferente. Tá vindo, tem 3 brotos, ó, tem mais um aqui, ó. E ele tá vindo no mesmo padrão também, arredondado. Então, isso aqui já veio um pouquinho mais alongado, ó. Que nem eu digo, vem assim, é diferente, mas não há necessidade. Esses são dos crotos mais bonitos que o pessoal que é colecionador quer ter na coleção, né? Os outros que tem, além desses dois aqui, é o é o é o croto, oh meu Deus do céu. Eu conheço ele como tailandês amarelo, que ele é igualzinho esse aqui. Eu já vi algumas pessoas também chamar de Red Apple amarelo, mas não faz sentido, porque Red é vermelho, né? Então não dava certo. Vermelho e amarelo, alguma coisa. Não tem nada a ver. Então eu conheço como croto tailandês. Ele tem umas pintinhas amarelas e ele é esverdeado. Muito bonito também. O outro é o Black Tie, que parece também, só que a folha é um pouquinho menor. Mas também já vi em alguns canais tailandês, indiano, né? Que eles têm o Black Tie com a folha grande assim. Claro que eles fazem modificação, né? Mas os crotos deles lá são muito diferenciados do nosso, são mais bonitos do que... Não que os nossos não sejam bonitos, né? Quer dizer, é porque não é, talvez nem seja essa palavra, não é que eles sejam mais bonitos que os nossos. É que são espécies que a gente não tem costume de ver no dia a dia, nem por colecionadores, né? Então a gente acha muito bonito. Então são espécies diferenciadas. Tem os pés de pato deles assim que são muito diferenciados. Os crotum petra deles também são muito bonitos. São diferentes, a gente percebe a modificação na folha. Tem o mesmo desenho, só que o formato da folha é um pouquinho diferenciada. É mais curta, mais arredondada, mas é o mesmo desenho do Petra, sabe? É a modificação que eles fazem, não sei se é genética ou é da espécie mesmo que é da Tailândia, né? Até acompanho um canal de croto tailandês, né? E tem muitas espécies assim diferenciadas que normalmente a gente não vê no Brasil. E talvez a gente até chegue no Brasil, mas aí até demora, né? Como esse croto aqui foi um dos que por um tempo aí ele era raro da gente se encontrar, até para comprar a gente não encontrava. Agora não, hoje em dia a gente já acha em algumas floriculturas. Algumas pessoas também já têm, já vendem. Então, mas assim, aí não é um croto muito fácil de se ter, né? Então, é um dos que eu vou querer fazer mais muda deles, né? Esse aqui provavelmente vão virar mudas, esses brotos aqui, seus galhos. Eu vou cortar pelo menos aqui, que ele tem a possibilidade de nascer mais brotos aqui nesse intervalo aqui de tronco, de caule. E tentar fazer enraizamento, né? Só que neles eu vou tentar fazer enraizamento por fita, né? Que é um pouquinho mais difícil. Mas não é impossível, né? Que a gente já consegue em outros. Possa ser que a gente consiga neles também. Eu tenho feito pouco vídeo, né? Devido o tempo tá curtinho. Mas eu sempre vou deixar um vídeo aqui para vocês degustarem, assistirem. Mostrar as outras espécies. Olha o pé de pato. Pé de pato minho, olha a folha dele como é curtinha. É um croto delicado, mas também é bonito, ó. Folha bem sigela, bem pequena. Foi uma das minhas últimas aquisições, né? O Croton Bell, que eu acabei tirando aí do sol, que ele tava queimando as folhas tudinho.
Percebi que ele não é igual os outros crotos que tem resistência para ficar no sol, né? Ele e os crotos negros. Os crotos negros, eles até aguentam um pouco de sol, mas entre meia e uma hora de tempo só. Mais do que isso, eles acabam sofrendo. E esse aqui eu nem experimento colocar ele no sol, que eu deixei uma vez, eu acabei queimando algumas folhas dele aqui, ó. Mas percebi que o lugar dele é mesmo na sombra mesmo. Acho que é da espécie dele mesmo, de sombra mesmo. Então eu deixo ele na sombra, que ele se adapta mais fácil e fica mais bonito. Olha o croto palmo aqui. Ele é um croto que a folha dele ainda cresce mais que isso. Ele fica bem bonito, que essa parte daqui dele fica bem branca assim. Fica mais ou menos até aqui. Esse branco aqui vem mais ou menos até aqui. Que é na casa da pessoa que eu comprei. Ele estava no sol e estava bem bonito. Estava cheio de ramos, cheio de galho. O meu ainda não coloquei no sol. Quando eu mudar ele de vaso ou de balde, que geralmente os crotos maiores eu coloco em balde, eu vou colocar ele pro sol. Mas eu sei que ele ainda não tá tão enraizado assim, porque ele é um croto que ele foi feito de estaquia, né? Então quando eu comprei ele ainda não estava enraizado bem, então é o tempo de espera dele, né? Mas ele vai. Assim como os outros que já estão no sol, já passaram por esse processo, ele também vai. Olha, eu vou mostrar aqui um pouquinho dos outros crotos. Isso aqui é a variação Bermuda Red, muito bonita mesmo. Ele tá pegando o sol e tá ficando mais bonito. Quando ele tá saindo as folhas dele daí verde, com esse desenho aqui diferenciado, né? Esse aqui é um croto negro também. Fica mais escura a parte de trás das folhas. Muito bonito. O pessoal chama ele de lasanha negro, mas eu acho que o nome desse croto não é lasanha negro, mas também nunca achei também o nome dele. Esse aqui o pessoal chama de bel negro para ele. Muito bonito. Diferenciado ele. Ele tem esse prolongamento aqui. Também a folha dele atrás é escura. Na verdade não é nem chega a ser negro, mas vai para um tom de roxo escuro, né? Negro é isso aqui, ó. Esse aqui é negro. Esse aqui é o Petra negro, essa variação aqui. Vocês deram um Google aí, pesquisem. Petra negro. Vocês vão achar essa espécie aqui. Espécie rara, difícil de achar. Eu nunca tinha visto. Variegatas, que é o Andrea variegata. Espécie bonita. Ele está em processo de crescimento, né? Tá enchendo de folha. Ele é um croto de crescimento lento. O lasanha também, que tava caindo muita folha. Pode ver que as folhas estão tudo lá embaixo caindo. Muito sol. Não é nem o sol, é porque eu tava irrigando pouco. E eu não tô botando mais aquele tipo de... Se vocês viram nos meus primeiros vídeos, vocês vão perceber que eu fazia aquela forragem de... Aqui, ó. Ainda tem aqui, ó. Forragem com palha, ó. O croto sente menos. Percebi que nesses crotos que eu não tenho colocado, que tá só com caroço de açaí, que é o adubo que eu tô usando, naquele lá também tem caroço de açaí, só que tem palha em cima. Então ele ajuda a manter a umidade, né? E eu parei de usar isso, eu percebi que o croto tem sofrido um pouquinho mais com a excedência de quentura, olha. Fazendo uma poda aqui de beliscão, que é para vir com vários brotos agora. Tirar essa folha curta aqui, ó. Essas folhas pequenas aqui. Ó, outra folha. Fica roubando a energia das folhas maiores, né? Então, eu tô fazendo esse processo nesse croto aqui, deixando só as folhas com um tamanho mais considerável, né? Para ver se ela se desenvolve melhor. Vou fazer outra poda de beliscão aqui, ó. Tiro que ele vai vir com mais brotos, né? Assim espero, né, que ele venha mais bonito. Agora eu tô deixando ele no sol, quero ver como que vem essas próximas folhas, que ele tá vindo com muita folha pequena.
Então eu dei uma poda de raiz nele, dei uma poda em geral, tirei folhas e estou fazendo poda de beliscão para ver se dá um choque nele, para ver se ele desenvolve, né? Ele deu uma pausa, não sei se também o pessoal chama de invernação dos crotos, não sei se foi isso que aconteceu, mas ele deu uma parada no crescimento dele. Aí eu fiz esse tipo de poda com raiz, folha e também poda de beliscão, né? Ver se ele desenvolve. Esse aqui tá vindo com muitos brotos aqui, ó. Tem vários brotos aqui, tem outro bem aqui atrás, tá vindo aqui por trás, tem esse do lado, tem mais um bem aqui, tem vários olhozinhos que estão saindo assim. Esses olhozinhos geralmente é galho que vem. Esse aqui também. Esse aqui eu parei de fazer poda de beliscão nele, mas ele tem reagido normal ele, né? Creio que ele tá se desenvolvendo bem. A única diferença é que as folhas dele veio muito fininha, muito pequena. Diferente das anteriores, olha. Que eu vou mostrar para vocês. Quando eu comprei ele, ele tinha essas folhas mais grandes, ó. Maiores, ó. E essas de cima não, são bem curtinhas, bem fininhas. Não sei se é por conta de excesso de sol, né? Quintura também, apesar de estar bem hidratado. Mas ele modificou um pouquinho as folhas, né? Acontece muito isso de modificação. Esse aqui é um croto negro também. Só que é o espiral parafuso. Aí eu fiz várias podas de beliscão nele. As folhas dele estavam muito opacas, assim, porque onde ele ficava era uma rodovia, né? Então a folha dele é opaca, assim, apagada, porque pegava muita poeira. E essa poeira que pegava nele ficou tipo uma crosta. Vocês podem perceber, ó, que as folhas novas não são opacas igual as antigas, que já tem essa crosta de poeira. Tentei lavar as folhas, mas é como se ela já estivesse natural dela, assim, essa poeira. Esse aqui é o croto Excelência. Tem pegado sol aí até demais da conta. Tá bem bonitão ele. Ó, bem coloridão ele. Tem pegado sol demais. Acho que essa folha tá para cair aqui. Essas folhas eu coloco dentro desse balde aqui. Meu croto é Leonor. Tá com as folhas bem grandes, ó, bem compridas. Então, digamos, pegando a sombra do Excelência. Não sofre tanto. Terra dá aqui um pouquinho para trás. Esse aqui é o Língua de Dragão. Mini banana. O croto concha. E também é bonito o croto concha. A gente não... Quase eu não mostro assim muito de perto, mas ele é bonito aí. Esse aqui é o croto brasileirinho. O croto espiral. Não é o croto ginga, é o espiral, é o parafuso grande, o pessoal chama. Esse aqui é o pingo de ouro, tá bem amarelo, por causa que tá pegando bem sol. Bem sol mesmo. Esse aqui é o meu americano, tá com as folhas um pouquinho murchas, mas eu acabei jogando uma água agora há pouco. Outro excelência. Esse aqui é o pingo de ouro verde. Esse aqui não fica amarelo igual aquele assim, ele fica só com esses pintinhos, mas a cor dele é verde. Esse aqui é o Zanzibar, Filadélfia. Esse aqui é o croto Aurora. Outro bermuda red, canarinho, outra variação do Petra, pé de pato multicolor, croto catanha. Esse aqui é o Aston. Esse aqui é o raio de sol. Outro Aston, que é o Petra. Esse aqui é o croto palma. Ali eu tenho o Sungold e o Blue Gold. Esse aqui, esse cara. Peço a vocês que
Deixe essa curtida aí que é de graça. É o pagamento de vocês. Agradeço a cada um de vocês que sempre comenta os nossos vídeos. Fica meu abraço a cada um. E o vídeo vai se encerrando por aqui. Um abraço a todos. Como pode ver, os crotos estão bem coloridos. Fica meu abraço a cada um de vocês, tá? Tchau.